A pergunta óbvia. Sabendo-se que o homem é um ser criador, capaz de criar sua realidade segundo os pensamentos que pensa, ele poderia criar o próprio inferno após a morte? Sim, claro que poderia, querido, mas não o faz. Mas por que não? É simples, querido, mas precisará ouvir por completo para compreender esta explicação no seu todo, pois é como uma escada, precisa subir um degrau por vez se deseja chegar ao topo. Ao longo deste capítulo, daqui para frente, muitas outras perguntas lhe virão à mente, mas à medida que seguir ouvindo, as respostas aparecerão. Então, atenção redobrada de agora para frente, querido. Pensamento gera imagem, imagem gera emoção. Emoção libera a energia que faz a materialização do pensamento que teve. Toda forma de matéria foi primeiro pensamento. Este audiobook que está ouvindo, as roupas que está vestindo, a casa onde reside, a Terra, o sistema solar, as galáxias e todo o universo. Tudo é pensamento que gera imagem, que gera emoção, que libera energia e faz a materialização do pensamento que teve. Quando estamos encarnados, este processo é mais lento. De certa forma, estar conectado a um aparelho físico nos limita. Contudo, mesmo encarnado, você criou a exata realidade que vive hoje com seus pensamentos do passado. Está com seus pensamentos do presente, criando a exata realidade futura. Se está vivendo uma realidade próspera, saudável e feliz, ou se miserável, doente e triste, é você mesmo o responsável. A questão, meu filho, é como andam seus pensamentos. Só nos últimos 5 dias, quantos pensamentos negativos, ofensivos, agressivos e pessimistas você teve? A boa notícia é que mudando a forma de seus pensamentos, mudará a sua realidade do amanhã. Então, comece a pensar, falar e agir com otimismo, com positivismo, com amor, que estará criando para o seu amanhã a prosperidade, a saúde e a felicidade. É importante compreender que o pensamento é capaz de moldar a energia em formas com muita facilidade. Independente do grau de relembrar que possua um espírito, se é uma mente inconsciente ou se é uma mente de luz, ele é capaz de moldar a energia em formas. Mas materializar essas formas moldadas exige muito mais capacidade espiritual. Precisa ser uma mente adulta para materializar instantaneamente um pensamento. Coisa de PhD, por assim dizer. E não coisas de criancinhas como as mentes encarnadas na Terra, que corresponderia a um 4º ano de grupo no máximo. Formas moldadas é energia ajuntada. Qualquer mente infantil ou espiritual faz isso instantaneamente. Formas materializadas é energia densificada. É bem mais complexo. Somente uma mente adulta e espiritual é capaz disso instantaneamente. No plano espiritual, todos moram na casa de seus sonhos. Vivem no ambiente dos seus sonhos, com a exata paisagem que desejou. Um espírito visualiza o que deseja e molda imediatamente o que visualizou, simples assim. Uma vez compreendido este mecanismo, podemos passar adiante. O homem pensa segundo as crenças que mantém, mas quem pensa em você é o cérebro, que seria como um computador, e a mente racional, que seria como um software. O espírito não pensa. Quem pensa é a ferramenta pensante, é o ego. O espírito sente. No plano espiritual, não há pensamentos e palavras como os que conhecemos aqui na Terra. O sentimento é a linguagem da alma e a principal forma de comunicação de Deus para conosco. Mas o ego se ama, se gosta, se autoestima, tanto que ele sempre terceiriza a responsabilidade das coisas que não deram muito certo. Aos olhos de uma mente melancólica, revoltada e egóica, é o mundo sempre que é injusto, ele é somente a vítima. O culpado de tudo é sempre os outros, jamais ele. Por exemplo, se abriu um comércio e faliu. De forma alguma o ego admite ser ele um mau comerciante por vender fiado sem garantias, mas culpará o ser humano dizendo que este não presta, etc. No desespero de estar falido e devendo,
ouve falar do terreiro de Macumba, onde tem um pai de santo que tem o poder de, junto dos espíritos, resolver qualquer problema. Então ele procura o tal pai de santo que lhe promete a solução de seu problema em troca de uma quantia em dinheiro. O comerciante falido concorda e se descapitaliza ainda mais ao pagar ao pai de santo pela promessa de que vai ser resolvido tal problema. Passa um período e nada acontece, claro. O comerciante falido, ego, não vai admitir que foi imprudente, que tentou resolver seus problemas sem nenhuma atitude de fato tomar e que simplesmente forjou mentalmente uma solução. Não, de jeito nenhum. Aquele pai de santo é que não presta e não cumpriu o combinado, porque a parte que lhe cabia ele fez. É assim que ele se justifica, compreendeu? Como se não fosse o suficiente, vai a uma dessas igrejas evangélicas, onde o pastor, mostrando a Bíblia, promete que Deus vai lhe dar em dobro, em triplo, vai lhe dar 4 vezes mais o dinheiro que doar à igreja como dízimo. Novamente, o comerciante falido, ego, pelas mesmas razões que o levou ao pai de santo, comete o mesmo engodo, só que agora o terreiro religioso tem o nome de igreja e o pai de santo tem nome de pastor, compreendeu? Mesmo um suicida, ele se ama e se autoestima, por vezes inconscientemente. Chega ao ponto de escolher se matar pela recusa que sente pelo mundo que julga injusto para consigo. Por isso, ele vai partir, porque merece coisa melhor. Mesmo o suicida que deixou um bilhete dizendo que se matou porque não deseja mais existir, é deixar de existir neste mundo. Ele acredita, mesmo que inconscientemente, que há algo melhor para ele noutra vida e que merece esse algo melhor. Se refletir, verá que é mais ou menos por aí, querido. Uma mente egóica, uma mente inconsciente de Deus, mantém a crença de um inferno e Satanás, que é onde todos de outras igrejas e ou pessoas que ele não gosta vão depois da morte. Mas ele não, jamais, só os outros, compreendeu? O ego se ama, jamais alguém deseja o sofrimento para si mesmo, independente de ser ateu ou possuir alguma crença. Local de sofrimento pós-morte para si? Nunca, jamais, é só para os outros. O ego se ama. Uma vez que compreendeu que o ego se ama, a mente racional se autoestima, vamos ao passo seguinte. Ao desencarnar, o cérebro retorna ao pó e a mente racional volta a ser energia pura da natureza, pois o fôlego da vida, que é o espírito, se desconectou, saiu. Mas, dependendo do grau de apego, medo e culpa da mente que desencarnou, a mente racional pode demorar um pouco mais a se desfazer. Lembre-se, a mente racional é o software, é uma energia, ela não possui matéria como o cérebro. Ela pode demorar sim, um pouco mais a se desfazer nuns e menos em outros. O grau de apego é que faz a diferença. Uma mente mais consciente de que Deus é absoluto, amor e felicidade é mais desapegada das paixões, dos vícios, das crenças e bens materiais. Ao desencarnar, segue normalmente para o plano espiritual de sua frequência, pois assim ele escolheu. Foi esta sua escolha. Uma mente menos consciente de que Deus é absoluto amor e felicidade é mais apegada às paixões, aos vícios, às crenças e bens materiais. Ao desencarnar, escolhe permanecer aqui no plano da matéria grosseira, pois assim ele escolheu. Foi esta sua escolha. Estas são as tais almas penadas, como diz o ditado. Elas, pela frequência que possuem, se afinizam a pessoas de similar frequência a delas. Por exemplo, em bares e botequins, é muito comum encontrar entidades espirituais apegadas ao vício do alcoolismo. Por vezes, eles ainda acompanharem a um alcoólatra que simpatizaram. A entidade em questão, ainda por manter boa parte da mente racional, conserva consigo o vício que mantinha em vida encarnada e por isso gosta de sentir a energia do álcool que se mistura à energia etérea do bêbado que está acompanhando. Mas escolhe acompanhar o tal bêbado porque este escolheu se alcoolizar com frequência. Não é a entidade que o faz beber, o alcoólatra bebe porque assim escolheu.
Para se forçar uma mente a fazer a vontade de outra mente, precisa ter tamanho, ter alto grau de espiritualidade, ter grande compreensão do que significa Deus absoluto, amor e felicidade. Se vivo, possuidor de uma ferramenta tridimensional fantástica chamada aparelho físico, corpo e cérebro, ele nada podia e nada fazia, depois de morto, menos ainda, querido. O bêbado não bebe porque a entidade está com ele, é ao contrário, a entidade o acompanha porque ele bebe com frequência. Em pouco tempo, o que permaneceu da mente racional vai perdendo sua influência, pois começa a se desfazer, começa a se desintegrar. E tal entidade, agora mais consciente espiritualmente do que racionalmente, segue para o plano espiritual, que começa para nós na quarta dimensão. Compreendido até aqui, podemos passar para a resposta de: o homem, como um ser pensante, poderia criar o próprio inferno após a morte? Como pode perceber, o ego se ama, a mente racional se autoestima. Ninguém gosta de sofrer. O tal do masoquista não existe. É questão somente de ponto de vista, pois aquilo que a pessoa está julgando como sofrimento, para o praticante é uma forma de prazer. Agora, imagine um destes religiosos fanáticos ao desencarnar. Se, porventura, e friso bem, isso seria um fato raríssimo, eu não sei de ninguém que conheci nesta e noutras vidas que tenha experimentado a situação que vou narrar. Sei que é possível, mas nunca soube de ninguém que passou por tal situação. Se porventura este fanático religioso, e como trata-se de um ser inconsciente de Deus absoluto, amor e felicidade, que mantém a crença em um inferno ou umbrais de sofrimento, caso no ato do desencarne, sua mente racional, ainda fanática, venha a dar forma à sua crença agressiva, o simples fato dele se assustar com o que está vendo, de repulsar o que está vendo, já é a manifestação de um novo desejo, uma nova vontade, que é o de algo melhor para si. E, portanto, através da mesma capacidade que moldou a primeira forma, sua mente dissolve tudo aquilo e uma nova forma é moldada segundo o que ele desejou. Simples assim. Pode acreditar, Hitler não foi para o inferno. Ele está no céu dele. Quando compreender mais sobre isso, terá compreendido mais sobre Deus ser absoluto, amor e felicidade. Mas vamos dar continuidade sobre o que vai acontecer contigo ao desencarnar e qual é a exata realidade após a sua morte no livro que estou escrevendo, onde se aborda exclusivamente, profundamente, todos os aspectos e acontecimentos do seu pós-morte. Retornando para as estrelas, realidade pós-morte.